Olá, irmãos! Estamos juntos novamente para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje falando sobre o fluido cósmico universal. Um assunto que a doutrina, a nossa base, o Livro dos Espíritos e a Gênese, vem nos ajudar no entendimento. Para nós, ainda um pouco complexo. Coloquemos então a nossa mente na imagem de Jesus luminoso, buscando a sintonia, pedindo a intuição da espiritualidade para o nosso estudo de hoje. Que possamos estar sempre abertos a um novo entendimento, a um fortalecimento que o estudo traz, essa doutrina de amor, que vem somente para nos esclarecer e abrir os nossos caminhos de evolução. Obrigada. Damos início, então, ao nosso estudo de hoje. A Gênese, no capítulo 6, no item 10, faz uma colocação assim meio poética, bonita, a um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, e ela é geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram às metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, nós vamos pegar lá no princípio, lá no Livro dos Espíritos, que fala, primeiro, que Deus, causa primária de todas as coisas, e o fluido cósmico universal, como matéria primitiva, geradora de tudo. Então, Deus usou o fluido cósmico universal para todas as suas criações do universo, criando o princípio inteligente, e uma série, uma gama de tipos de matéria diferentes. Ao longo do nosso percurso, do nosso caminho, trazendo até este momento, a gente veio buscando entender o pouco que a gente pode da matéria do nosso mundo. Imagina a matéria toda em seu estado etéreo, aí no universo. Então, é bem amplo essa questão do fluido. No Livro dos Espíritos, a questão 27, Kardec pergunta: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E lembrando lá que Deus criou a partir do fluido o princípio inteligente que estagiou pelos reinos até se individualizar, e ser o espírito imortal, e a matéria. Então a resposta de Kardec é sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente dita, que é por demais grosseira para que o Espírito possa exercer a ação sobre ela. Então, o fluido cósmico universal vai receber a ação sobre ele e ele se aplica tanto à matéria mais grosseira quanto àquela matéria mais quintessenciada. É como se fosse... É uma distância bem longa, Tem várias nuances de matéria. Quando estudamos o livro Nosso Lar, a gente viu que em algum momento na colônia havia uma fábrica com pessoas trabalhando, havia produção de equipamentos, construção de casas, de edifícios e também de preparação de alimentos. Essa matéria movimentada lá também é fluido cósmico universal. E tem tanto os desencarnados quanto nós encarnados manipulamos a matéria mais quintessenciada, mais sensível, advinda do fluido cósmico universal. E ele continua: embora de certo ponto de vista seja lícito classificar o fluido cósmico como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. Ele é fluido, assim como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas
de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, é a explicação como eu vinha falando lá. Nós conhecemos a matéria que pesa, a matéria que podemos ver, que a ciência nos levanta aqui, mas é muito mais que isso. E tudo, né? Tudo é gerado do fluido cósmico universal. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade, né? Quis perguntar ainda para tirar alguma comparação. Então, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ele tenta, né, comparar, mas explica para a gente que é uma coisa única. É um sentido é um elemento muito perfeito e muito sutil. Só que ele recebe muitas ações. E as ações que ele vai recebendo sobre ele é que vão transformando. A gente, quando fala, por exemplo, aqui do reino mineral, né, a gente sabe que as ações do tempo, estamos todos sob a lei do progresso. Então, as leis agindo sobre a matéria, né, aglutina e forma a pedra, por exemplo. Então, assim, a matéria segue sobre os efeitos e vai se transformando. Uma imensa variedade. Embora complexo, aparentemente complexo, mas a gente fala assim, mas por que é complexo? Porque nós entendemos as coisas até determinado ponto. Porque o nosso olhar é um olhar muito materialista. É um olhar que, com esses olhos aqui, tudo que a gente vê, a gente olha, pega, e muitas vezes tem até que pegar, para nós podermos conhecer. Como esse tipo de fluido a gente não pega assim, dessa forma, a gente começa a viajar no raciocínio, tentando buscar comparações. Eu trouxe essa imagem aqui, que ela mostra o nosso corpo físico, que é matéria, que também é originada do fluido cósmico universal. Tem também o perispírito. O perispírito da matéria também só que é uma matéria sutil, é uma matéria quintessenciada. Os nossos corpos, né, entre o corpo físico e o perispírito, né, duplo etérico, corpo vital, corpo mental, até a gente chegar no espírito, a gente tem esses corpos, são matérias quintessenciadas. E o que não é matéria? O espírito imortal. Este não é matéria. E a gente não conhece essa variedade material. Mas quando a gente olha aqui, a Gênesis vem trazer então no capítulo 13 um pouquinho mais de entendimento. A gente pode não entender porque a gente não pega e não está olhando para esse fluido. Mas nós podemos entender a forma como vai se processando e a forma como a doutrina traz para a gente conhecer um pouco mais. Então vamos ver aqui. Assentar as verdades sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam com o passar dos dias. A prova de que um fato não é uma exceção nas leis naturais é quando pode ser explicado por essas mesmas leis. Não é do sobrenatural que necessitamos, mas do entendimento do princípio espiritual. Os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, não podendo ser explicados unicamente por meio de leis da natureza, escapam às investigações da ciência. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação das questões desta categoria. Entenderam o que a gente estava comentando aqui?
que a gente precisa ir além às vezes. E ir além é nos entender como esse complexo. E nós fomos ganhando entendimento não pelo maravilhoso, não por milagre, mas pelo contato do mundo espiritual conosco. Todas essas questões do Livro dos Espíritos, todo esse conhecimento que nós vamos tendo pela Gênese, toda a psicografia que nós já temos de Gabriel Delany, que nós temos de Herculano Pires, que nós temos essa infinidade de autores que unem tudo isso à parte científica. Quando a gente faz o estudo do fluido com o Marco, ele fala de Higgs, né? Ele fala da física, ele fala de um prêmio, né, que aconteceu, o Nobel da Física, em 2012. Imagina isso tudo, esse estudo todo de Kardec, lá atrás, em 1857, onde a ciência ainda não tinha se desenvolvido ao ponto que chegou Higgs, agora em 2012, ganhando um prêmio Nobel de Física, falando da partícula de Deus, da partícula divina. Mas a ciência, ela ainda quer também, nós, né, a nossa parte científica aqui no nosso mundo, né? A gente ainda quer poder pegar, analisar, visualizar todos os aspectos. E ainda desse fluido quintessenciado, ainda é difícil essa questão. Por isso muitos duvidam, colocam várias outras questões em cima disso. Mas a doutrina, ela vem dando para a gente algumas ideias bem claras e muito explicativas para que a gente possa caminhar e entender um pouco mais. Então, não se trata de maravilhoso, se trata de natural, de leis físicas e o processamento todo do universo divino. A doutrina sempre busca nos esclarecer. Então, a Gênese, ainda lá no capítulo 14, no item 2, fala que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. É a matéria básica fundamental de todo o universo, material e espiritual. Então, aqui ele esclarece que Deus utilizou-se do fluido cósmico universal para criar o princípio inteligente. E também todo tipo de matéria. Vamos vendo também que para nós a matéria é muito densa, mas ela existe de uma forma tão variada, né, no mundo dos espíritos, vamos dizer assim, que um espírito passa por uma mesa, passa por uma parede, passa pelo concreto facilmente. Então, olha só a variedade, né, como se transforma a matéria quando manipulada, né? Então, é o espírito que manipula a matéria e lhe dá características. Ela, por si só, é inerte. O homem constrói várias coisas e o espírito desencarnado também manipula a matéria, conforme eu comentei sobre o nosso lar. A Gênese, no capítulo 14, traz então que, como princípio elementar do universo, o fluido assume dois estados distintos, sendo que cada um desses dois estados dão lugar naturalmente a vários fenômenos especiais. O estado de materialização ou de ponderabilidade é aquele mais conhecido por nós. Então, ele é consecutivo ao primitivo. É básico também, mas é lá do início daquela matéria primitiva. E ele se refere aos fenômenos que se realizam no mundo visível, chamados materiais. Esses fenômenos são da alçada da ciência propriamente dita, que é da física, que é a química, e que foram estudando as ciências, os cientistas vieram estudando, porque a ação sobre esse fluido é resultante de ações, como a pressão, o calor, a luz e a eletricidade. A gente viu então que tudo transforma aquela matéria básica. Então, sobre
esse fluido, essa matéria básica, essas ações atuam e ela é transformada. E também submetidos à ação das forças, da gravidade, da coesão, da afinidade e da atração. E é isso que a ciência vem estudando, vem trabalhando e vem aprimorando. Hoje nós já temos aí a fibra ótica, nós temos o plasma, né? Então matérias bem desenvolvidas aí, mas na parte intelectual. Então tem o tipo que chama eterização ou imponderabilidade. Então, neste estado, o fluido primitivo não é uniforme, ele é etéreo, ou seja, ele não é uma massa que pode se pegar. A gente não consegue, ele não é palpável. E ele sofre modificações tão variadas em gênero e até mais numerosas ainda do que no estado da matéria tangível. Então, imagina como se pode manipular esses fluidos. Essas modificações acabam por constituir fluidos tão distintos que, embora procedam do mesmo princípio básico, acabam dotados de propriedades especiais, que originam os fenômenos do mundo invisível, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, que cabem, então, nas atribuições do espiritismo. E aí, então, os fenômenos mediúnicos, né? O perispírito já é uma matéria, né, que a gente não conhece exatamente. Sabemos que, quando estamos no mundo espiritual, vamos formar o nosso perispírito de acordo com a nossa evolução. Então, vamos nascer nesse planeta, porque aí está a nossa capacidade de formar, usar o fluido para formar o nosso corpo físico. E sempre a doutrina fala que à medida que evoluímos, a gente vai saber manipular essa matéria fazendo corpos de formas diferentes e outras várias formas. Então, à medida que vamos caminhando nas nossas encarnações, a gente vai também aprendendo cada vez mais a manipular o fluido etérico, né? Esse fluido que é espiritual. Como nós gostamos de ver, né, de entender as coisas e olhando para elas, eu trouxe aqui algumas questões sobre, por exemplo, o estado da matéria, que nós estudamos, que nós conhecemos, e a forma aqui, né, dos nêutrons, dos prótons, dos átomos. Então, o estado sólido, líquido, gasoso, que é a ação, né? E olha essa régua aí, é a ação de energia e a ação de temperatura. Então, quando a energia é baixa e a temperatura é baixa, temos o estado sólido, né, do gelo. À medida que vai ganhando mais energia e ganhando mais temperatura, temos o estado líquido. E quando a gente acende a água no fogo, então aumenta a energia e aumenta a temperatura, o estado vira gasoso. E aí nós temos o plasma. Imagina o quanto mais de energia e o quanto maior a temperatura para chegar nesse conjunto de moléculas. Então, aí em cima tem o desenho para a gente ver as moléculas, como é que esse movimento todo age sobre a molécula. E quando a gente olha esses estados, a gente pensa, então, na infinidade de coisas que existe. E a gente entende também, quando nós falamos assim, nós estamos com a pressão alta, nós ficamos com raiva, nós nos alteramos. Então, alterar, né, o nosso corpo físico envolve uma série de coisas, mas a gente entende que quando a gente aumenta, quando a gente cresce na temperatura e na energia, a gente perde um pouco do nosso equilíbrio e da nossa razão. Agindo, né, com o sangue quente, como a gente costuma dizer, a gente não consegue raciocinar. E a doutrina sempre chama a gente para dizer que a evolução faz de nós espíritos mais calmos, mais tranquilos, mais inteligentes, né? E mais equilibrados nessa régua toda aí do nosso psiquismo. Para a gente caminhar aqui entendendo os estados de matéria, eu quis colocar um pouquinho aqui também do plasma,
né? Existe um quarto estado físico da matéria, que não é comum na Terra, mas que acredita-se que 99% do que existe no universo esteja nesse estado, chamado de plasma, porque grande parte dos astros celestes é formada por substâncias neste estado de agregação. Então, olha essa matéria, é como se fosse a matéria do Sol. Imagina o quanto de calor e o quanto de energia essa matéria ganhou, esse fluido ganhou para esse tipo de matéria. Para compreender melhor, vejamos a água. Ao fornecermos energia, né, o calor ao gelo, ele derrete e transforma-se então em água. Ao fornecer energia, a água ela evapora e transforma-se em vapor, como a gente estava comentando lá, né, anteriormente. Se fornecermos mais energia ainda, o vapor, a agitação térmica molecular, será maior do que as forças de ligação, que mantêm os elétrons em órbita. E aí ocorrerá a ionização dos gases, oxigênio e hidrogênio, o que fará com que a substância torne-se condutora de eletricidade e calor. Então, olha só, o núcleo das estrelas, como o núcleo do Sol, que estão aproximadamente a 84.000 graus centígrados. Isso é para a gente ter essa ideia, né, de matéria também, de como esse fluido cósmico universal, ele sofre a ação das leis e aí ele vai sofrendo modificações de calor, de temperatura, e imagina de todas as leis, né, de lei da gravidade, e assim se formou, e assim se conheceu, né, esse elemento chamado plasma. Então, nós já conhecemos o plasma através da televisão, né, de plasma, mas ainda é para nós, que não somos físicos ainda, principalmente, difícil de entender até esse ponto. Imagina a gente querer entender a matéria quintessenciada. Por isso que fala que para o homem muitas vezes nega, né, principalmente os cientistas, ainda tem muita dificuldade, porque eles preferem negar do que caminhar nesse estudo que veio do mundo espiritual para nós. E para eles têm muita dificuldade daquilo que eles não podem comprovar pela ciência. Mas, ao longo do tempo, ao longo da evolução, tudo vai sendo visto e tudo tem seu tempo. Hoje aqui a gente está falando lá da matéria primitiva, que dá origem a tudo isso. A Gênesis, então, agora, no capítulo 14, ainda fala um pouquinho mais sobre o fluido espiritual. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre a matéria mais ou menos quintessenciada. Então, existe uma variação também, né? Só há realmente de espiritual a alma ou o princípio inteligente. Então, isso é espírito. O restante é matéria, mas de vários tipos. Designa-se os assim por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Por isso que chama, né, de fluidos espirituais. Pode-se dizer que é a matéria do mundo espiritual. Eis porque o chamamos de fluidos espirituais. Então, chamados assim, porque manipulados lá no mundo espiritual. Como eu comentei aqui, né, nas colônias próximas aqui da Terra, onde ainda há muitas necessidades materiais, esse fluido é manipulado de uma forma. Já em planetas muito mais evoluídos, distantes aqui do nosso, é a mesma matéria, só que manipulada e de uma forma muito mais quintessenciada. Eu continuo aqui com a Gênese, porque eu achei que é bem esclarecedor para a gente essa parte também aqui. O ponto de partida do fluido universal é um estado de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia. A gente não consegue visualizar como ele é exatamente,
mas a posição oposta é a sua transformação em matéria tangível. Então, imagina qual é a distância, né? Nós estamos aqui, ó, na matéria tangível. Então, vai ao longo dessa perfeição, é esse fluido divino, né? Entre estes dois extremos existem inumeráveis transformações, que se aproximam mais ou menos de uma e de outra. Então, nós temos fluidos mais próximos da matéria, que a gente fala que são os menos puros. E à medida em que vai se aproximando mais, né, vai distanciando da matéria grosseira, vai se aproximando do fluido universal, ou seja, os fluidos espirituais, né, nós temos aqui que ele fala os mais ou menos puros, que são os da atmosfera espiritual terrestre. E fala nisso no sentido de quintessenciado, porque ele não é um fluido palpável, mas ainda é, naquela régua imensa, está longe de ser uma perfeição. É neste meio de diferentes degraus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram os elementos necessários à sua existência. Esses são os nossos mais próximos, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Esses fluidos mais ou menos sutis e impalpáveis para nós são de natureza grosseira, se nós os compararmos lá com os fluidos etéreos das regiões superiores. Então, imagine outros planetas, né? Quando falamos da formação do nosso perispírito, a gente manipula determinada forma, o fluido, que está ao nosso alcance para a nossa vida nesse planeta. Mas em outros planetas, o fluido é muito mais quintessenciado. Conforme a vida seja mais ou menos material, os fluidos espirituais têm mais ou menos afinidade com a matéria propriamente dita. E agora ainda da Gênese, né, que tem lá no seu capítulo 14, algumas colocações sobre o fluido cósmico universal de uma forma ampla, resumida. É altamente influenciável pelo pensamento, uma forma de energia, né? Pensamento é energia, e quando essa energia vai atuar sobre o fluido, né, ele pode se modificar para assumir formas e propriedades particulares. Lembrando aqui que pode dar uma forma boa ou ruim, porque a ação sobre o fluido é que o transforma. Nós que damos característica a esse fluido. O fluido em si é neutro. A ação do pensamento divino sobre o fluido cósmico universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e astros. E aí a gente vai tendo essa ideia, né, de Deus, né, o Criador de tudo, usou o fluido cósmico universal também, mas de uma forma tão mais, né, elevada, que cria planetas e astros, saindo desse mesmo fluido, né? É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. Achei tão bonito ele colocar isso aqui, porque ele tira dessa matéria, né, a existência de tudo, né, a existência humana também, não é, do princípio inteligente. Por meio dele, viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. A ação, né, do pensamento. Então, a ação do pensamento de Deus sobre o fluido, né, teve as suas criações, e a ação do pensamento dos desencarnados e de nós encarnados também modifica esse fluido primitivo. Como a vida espiritual e a vida corporal se acham em contato incessante, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Deles só podemos fazer ideia por comparações, e tão imperfeitas como as quais um cego de nascença
procura fazer ideia da teoria das cores. Ele não enxerga, né? Então você imagina explicar como é a cor. E assim também é difícil explicar para nós esses fluidos do mundo espiritual. Em falta de percepção direta, podem-se observar os seus efeitos. Isso sim a gente pode observar, como do fluido do ímã, que jamais se viu. Então nós sabemos que duas pedras de ímã estão se atraindo, mas sabemos que existe uma força, um campo magnético entre elas, mas a gente não vê esse campo magnético. Então é essa a ideia que ele dá para a gente dessa força fluídica que existe, né, pela força do nosso pensamento, o tipo de fenômeno que é, né, produzido com essa força. Encarnado, o homem só percebe os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que são do domínio da vida espiritual só podem ser percebidos no estado de espírito. E aqui a gente abre um parênteses, né, para falar da mediunidade, porque a mediunidade é o deslocamento do perispírito. Então é como se o espírito encarnado tomasse a posição de um espírito desencarnado. E aí, através do pensamento do desencarnado, passa a mensagem para o perispírito do médium. Então a faculdade mediúnica age dessa forma, mas fala aqui que nós encarnados a gente só recebe, né, os fenômenos presos à vida corpórea. Então temos sensibilidade mediúnica e a gente transforma essa energia. A gente sempre fala, né, a primeira sensação é no estômago. Então nós temos a glândula pineal, que, né, é como se fosse um radar com relação a esses fluidos todos espirituais à nossa volta. Por isso o médium é mais sensível a tudo isso, ele percebe esses fluidos espirituais. Mas nós aqui encarnados, né, na nossa forma mais diária, né, sem essa mediunidade ostensiva, a gente não percebe. E é difícil, por isso, entender exatamente. Mas a percepção, ela é muito clara. E os estudos também têm muito esclarecimento para a gente sobre isso. Para nós percebermos como a doutrina vem fazendo um elo com todos os estudos e é realmente a nossa base, eu trouxe aqui, lá na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, nos elementos gerais do universo, o que fala sobre espírito e matéria. Trouxe de volta a imagem do nosso corpo físico, do perispírito e do espírito, que é eterno e não é matéria. E aí vem a questão 22. Define-se a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos e o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do ponto de vista, quer dizer, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Então, vem aqui, né, reforçando tudo que já foi dito lá na Gênesis. A gente fala do que a gente conhece, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Então, qual definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Quando falamos em espírito aqui, temos encarnado e desencarnado. Ambos podem exercer ação sobre a matéria. E Allan Kardec ainda fala deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Aqui nós voltamos, então, a lembrar da mediunidade, não é? Então, até mesmo dentro da comunicação, né, o espírito desencarnado não tem
o aparelho fonador para se comunicar e se utiliza do aparelho do médium. E todo esse fenômeno se dá também a partir dos fluidos, dessa captação de pensamento. A preparação do médium se dá através da captação energética, que é a ligação que nós conseguimos fazer com a espiritualidade evoluída. A gente fala assim, coloquemos a nossa mente, o nosso pensamento em Jesus, para que a gente possa fazer uma ligação fluídica com o que há de superior no universo, com o que há de mais puro, para assim nós nos harmonizarmos. Então, esse complexo, né, espírito e matéria, envolve manipulação de fluidos todo o tempo. O estudo, ele é sempre importante. Eu sou muito grata por cada oportunidade. Parece que a gente vem repetindo os temas, e conversar em grupo é melhor ainda, né? Mas os temas nunca são repetidos. Eles refletem para nós num sentido diferente a cada momento. E parece que abre assim, né, um véu a cada momento que nós vamos estudando cada vez mais. Então aqui ele vem falando assim dos fluidos e dos significados, porque ele é matéria primitiva, então ele é chamado de fluido cósmico universal. Mas a gente também ouve falar muito em matéria em estados desconhecidos. E aí, nesse caso, essa matéria em estado desconhecido é o que a gente vai chamar de fluidos espirituais. E a gente ouve falar também desse fluido cósmico universal como campo. Quando ele é um campo, é quando a gente fala em fluido magnético, em fluido perispiritual, que eu comentei, onde a gente monta o nosso perispírito, né? A gente fala em fluidos do ambiente e falamos em atmosfera fluídica. Toda essa é uma linguagem que se refere ao fluido cósmico universal, no sentido de campo. E no sentido de energia, é quando a gente fala na transmissão dos fluidos. Quando nós, com a nossa fé, com a nossa vontade, damos característica ao fluido e transmitimos através do passe, né? Exercemos melhoramos a nossa atmosfera fluídica, entramos em contato com a espiritualidade superior e tanto o nosso magnetismo quanto esse magnetismo fornecido, né, do mundo espiritual, a gente atua com tudo isso no passe. Gabriel Delany faz referência de que o fluido é um estado da matéria onde ela é mais rarefeita do que o estado conhecido como gás. Então, é para ter uma ideia, né? Imagina o que é a matéria de um gás. A gente nem consegue ver, mas a gente sabe que é bem rarefeito, né? E aí faz uma referência, porque não tem comparação, né? Não tem como a gente visualizar. Então, eu espero que todos juntos aqui tenhamos entendido um pouco mais sobre o fluido cósmico universal, mesmo sendo um tema complexo pela nossa falta de percepção. Mas, com certeza, a doutrina é muito esclarecedora e trouxe para nós muitos detalhes. Do livro de Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, a sensibilidade mediúnica, né, da psicografia de Chico, trouxe uma poesia chamada Matéria Cósmica. E eu trouxe aqui, porque é uma forma tão linda da gente entender Deus soberanamente justo e bom sobre todos nós, nos dando muitas oportunidades, criando a vida, criando essa nossa caminhada. Então se chama Matéria Cósmica. Glória à matéria cósmica, à energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. É do mundo o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento insondável seus poemas de seres
e universos. Uma forma linda de falar do fluido cósmico universal. Fechando então os nossos olhos, a gente vê que toda a beleza da natureza, toda a beleza da criação divina vem fazendo sentido. A doutrina nos abre a razão, falando do fluido cósmico universal como uma matéria primitiva e geradora de vida, de muita coisa. Para a nossa vida, para o nosso caminho de hoje, pensemos no pensamento como energia. O nosso pensamento em oração alcança boas vibrações. E o nosso pensamento em baixas vibrações só tem a nos prejudicar e prejudicar as pessoas à nossa volta. Então, que possamos hoje juntos colocar essa energia boa, pedir por todos os nossos irmãos necessitados neste momento de uma luz, de uma força, e é essa espiritualidade maior que pode abraçar e acolher. De nós, o pensamento, a fé raciocinada e a grande vontade, esse acreditar maior, esse poder absoluto e divino. Graças a Deus, assim seja. Encerramos o nosso estudo de hoje e uma boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro.